Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso curso, né, de anestesia para a cirurgia cardíaca, né? Então, um curso que está sendo executado dentro do programa de residência médica do Hospital Angelina Caron, né? Eu sou anestesiologista responsável pela coordenação do curso, junto com o Dr. Gustavo Ferraza, e nós estamos conduzindo esse curso com o objetivo de discutir os assuntos principais relacionados à anestesia para a cirurgia cardíaca. Então, hoje nós vamos pegar o tópico de drogas vasoativas. É um tópico extremamente sensível, então eu já apresento aqui o Dr. Gustavo para que ele dê o seu boa noite a todos aí, e para a sequência da aula. Boa noite, pessoal. Sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma aula que agora vai trazer um pouco da fisiologia das drogas vasoativas e o emprego clínico real dessas drogas, né? Para que a gente consiga explicar da melhor maneira para vocês, a gente elaborou esse roteiro que vai lá do início, né, da parte molecular, da excitação e contração cardíaca, e também falando da contração dos vasos, né, que são os dois ramos que essas drogas atuam. Vai falar um pouquinho da origem das catecolaminas, para a gente entender onde que elas estão distribuídas no nosso corpo, e os receptores que essas drogas atuam e o uso clínico dessas drogas. Então, você entendendo principalmente os receptores, você já consegue ter uma visão muito aprimorada do uso clínico dessas drogas, né? Então, vai ser um link muito bacana que a gente vai fazer com vocês. Ótimo, então, Gustavo. Então, a partir desse roteiro, a gente vai desenvolver o assunto. Já deixamos claro que é impossível você pegar todo um capítulo relacionado a drogas de ação cardiovascular, né, e transformar numa aula de 1 hora, né, 1 hora e meia. E nós vamos abordar as principais, as que nós usamos no dia a dia, mas nós vamos a ter ao início da aula na parte de fisiologia em relação ao processo de funcionamento das catecolaminas e as drogas mais comuns. Então, a primeira parte vai se tratar de excitação e contração cardíaca, né? E já na sequência, nós mostramos aqui a estrutura fundamental nesse processo de ação dessas medicações, que é o sarcômero, né? Então, o sarcômero ele é a fibrila muscular, né? A unidade contrátil, né? Da fibra muscular, tanto cardíaca quanto dos vasos ali. E nós temos um componente importante que ela é constituída sempre por dois filamentos, né? Então, o filamento grosso, que seria a miosina, e o filamento fino, que seria a quitina. E a interação entre esses duas proteínas que vão se contrair e vão fazer a distensão, o relaxamento, é o fenômeno básico para a gente entender e interpretar a fisiologia cardíaca, né? Então, aqui a gente tem uma representação gráfica dos constituintes dessas miofibrilas, né? Então, nós temos a actina, né? E a tropomiosina, a troponina, e aqui uma representação gráfica da miosina, né? Então, Foi eu em alta. gostaria de pedir para o doutor Gustavo para esmiuçar um pouquinho mais o papel e a estrutura do sarcômero. Então, a importância aqui do sarcômero, que o doutor falou, tem essas duas principais constituintes, né? A actina e a miosina, mas eu vou chamar a atenção agora para a actina, que é essa parte molecular que está distal, né? Ele está na periferia do teu sarcômero. A actina, ela nunca está sozinha, ela nunca está somente ela ali estimulando junto à miosina. Ela está sempre envolta de alguns outros componentes chamados de tropomiosina, que seria uma fibra muscular que ela tem uma capacidade inibitória para interação entre a actina e a miosina. E além disso, nós também temos a troponina C, que seria o constituinte molecular que faz a interação do cálcio para que consiga interagir actina, cálcio e miosina. Então, o cálcio ele não se liga. Entendendo? Só vou silenciar aqui os demais participantes para não ter interferência. Desculpe, pessoal, só um instantinho. Então, a- o cálcio ele não vai se ligar entre a troponina C
perdão, entre a actina e a miosina. Ele precisa de uma ponte que é a troponina C. E essa troponina C, o que ela faz é tirar a inibição que a tropomiosina faz nesse constituinte. Então, sendo um pouco mais fácil assim na comunicação, é você pensar, você tem actina e miosina, elas têm um grande papel de se encontrar uma outra e fazer um deslizamento, uma contração. O cálcio, ele tem uma função fundamental, ele vem para que você consiga fazer essa interação da melhor maneira. E por isso ela precisa de uma proteína intermediária entre elas, que seria a troponina C. Tá? Então, essa molécula ela faz a união do cálcio com as outras duas principais estruturas, que seriam a quitina e miosina. Tá? Terminado ali o processo contrátil, esse cálcio ele é recolhido e, novamente, a tropomiosina pode fazer o seu papel inibitório. Tá? Então, é importante entender que o cálcio ele tem uma função fundamental dentro desse processo contrátil. E durante as provas, eles gostam muito de cobrar onde que o cálcio se liga. É na troponina C. E qual que é a estrutura molecular que ela causa inibição da contração? É a tropomiosina. Então, responder a quitina e miosina é questão para quem está querendo adentrar a faculdade de medicina. Para quem quer passar numa prova de residência, passar numa prova de título, é importante você entender esses outros processos ali que são um pouco mais profundos, mas que têm uma função fundamental na fisiologia do paciente. Aqui agora eu trago para o Dr. Emerson novamente, é entender como que esse cálcio chega na célula e como que ele retorna para o extracelular ou para as outras organelas, né? Então acho que isso, o cálcio tem o seu papel fundamental na regulação disso tudo. Então, pessoal, vejam que a gente já tem vários elementos importantes, né, no início da aula, né, então na estrutura do sarcômero, né, quitina, miosina, a interação e a função do cálcio, né, com a troponina, né, então isso tem que ser lembrado, e as várias fases de trabalho do filamento deslizante, né, então a gente viu no slide anterior todas as fases de repouso, ativação, etc., né, então o que nós temos que guardar que essa estrutura bioquímica complexa, ela tem um funcionamento que tem pontos específicos que a gente precisa sempre lembrar com clareza, até pelas questões de prova, mas para ter também um entendimento de como as drogas cardiovasculares vão agir, né? Então, progredindo um pouquinho no nosso raciocínio, nós vamos ver um elemento bastante importante que é o retículo sarcoplasmático, né? Então, o que é o retículo sarcoplasmático? Ele é uma organela intracelular e ela tem uma função de armazenamento do cálcio intracelular. Ela vai ser ativada para liberar ou para captar, recaptar esse cálcio por uma série de estímulos, né? E esses estímulos eles serão tanto por processos iônicos quanto por processos usando atividade de enzimas com gasto energético, né? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse mecanismo de acoplamento de excitação, contração e a fenda sináptica e a parte intracelular onde vai estar acontecendo. Então, Gustavo, se você puder esclarecer um pouquinho mais para nós esse assunto? Então vamos lá, a gente já viu ali onde que o cálcio interage com as fibras musculares e etc. Mas como que ele chega na célula? A sua entrada inicial se dá pela membrana da celular por canais do tipo L. Só que apenas uma pequena quantidade de cálcio atravessa por esse canal. Mas essa pequena quantidade de cálcio que agora está dentro do citosol, ela tem a capacidade de interagir com o retículo sarcoplasmático e estimular o deslocamento de todo aquele cálcio que está dentro do retículo, que seja deslocado para dentro do citosol, para que o cálcio possa ter sua ação ali direta nas fibras musculares, tá? Então, essa passagem de cálcio agora, feita do retículo sarcoplasmático pro citosol é feito através dos receptores de rianodina, tá? Então você tem inicialmente o caso dos canais de tipo L, membrana citosol, depois você tem os receptores de rianodina fazendo a transferência do cálcio do retículo sarcoplasmático para dentro do citosol. Então, o retículo ele tem uma função muito importante de ser o armazenador de grande parte do cálcio que é utilizado pelas células, tá? E agora
você fez todo o processo de contração, você utilizou esse cálcio, ele tem que retornar para dentro do retículo sarcoplasmático. Ele não pode ficar embebido no citossol de maneira indeterminada. Então, para isso, você tem uma terceira via, a via de recolhimento, que seria a proteína chamada de cerca. Essa proteína cerca, ela tem a função de recolher o cálcio do citosol para dentro do retículo sarcoplasmático. E isso é fundamental para que você tenha uma diástole adequada. Então, você utilizar as vias lá do receptor de rianodina para jogar a cálcio no citossol é você pensando na sístole ou na contração dos vasos. Agora, você falar da cerca que recolhe esse cálcio do citossol para o retículo sarcoplasmático é você dar um valor muito importante para a diástole. Você permitir que seu coração relaxe de uma maneira adequada. E você vê que essa cerca, ela é uma bomba dependente de ATPase, ou seja, ela cliva o ATP, ou seja, ela gasta energia. Então a diástole nunca é um movimento passivo, ela depende de energia. Então o paciente que ele está depletado energeticamente, ele vai ter uma dificuldade também de fazer diástole. É uma maneira muito simplista tu achar que a diástole é só o enchimento passivo do coração. Não, você tem um gasto energético intenso para que você consiga dilatar e encher essas câmaras de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais efetiva. Excelente. Então, Gustavo, então o pessoal só recapitulando um pouquinho, que esse assunto é um pouco complexo, mas isso é a explicação da bioquímica básica do funcionamento do sarcômero, né? Então, todo o processo de excitação e relaxamento, ele é comandado por canais e enzimas específicas, né? Então, a gente tem que deixar muito claro que o retículo sarcoplasmático é a organela mestre desse processo, né? Lembrar do receptor de rianodina no retículo plasmático, né? E também do canal de cálcio tipo L para a entrada do cálcio dentro da célula. Então, são dois elementos importantes na hora da contração para fazer aumento da liberação do cálcio dentro do citossol, dentro da célula, né? A partir do retículo sarcoplasmático. E aí, depois, o processo de relaxamento, que vem pela remoção do cálcio citoplasmático, né? E aí, como o doutor Gustavo mencionou, a importância da cerca, né, para fazer essa quebra e com gasto energético, né, e o trocador de sódio e cálcio, né, que vai entrar nesse processo todo para permitir o relaxamento da miofibrila dessa contração que vai levar ao mecanismo que a gente conhece como relaxamento cardiovascular ou diástole, tá certo? E então, Aqui, doutor, tendo. eu só vou deixar uma ponderação que acabou não tendo nas figuras, mas existe uma Uhum. proteína chamada de fosfolamban, e parece que essa proteína, as bancas adoram cobrar, mas ela e a cerca, elas têm uma interação inibitória, uma interação negativa entre elas. Os receptores beta e algumas drogas, elas atuam não na cerca, mas elas atuam lá no fosfolamban. Então, você inibir um inibidor, você gera um efeito positivo no final. Menos com menos dá mais. Então, você inibir o fosfolamban, você gera um efeito positivo sobre a cerca. Então, você gera um efeito positivo para a diástole. Então, não estavam nas figuras, mas eu acho muito importante deixar esse entendimento da ponte que o fosfolamban faz na interação da cerca. Perfeitamente. E a gente vê já que é uma ação que às vezes vem proveniente do receptor de beta 1, né? Adrenérgico. Então ele tem uma correlação com a ação de receptores, ou seja, de várias drogas que nós utilizamos, né? Com esse intuito de estímulo beta 1, vai acabar agindo nessa proteína, né? E todo esse processo sendo continuado dentro da célula cardíaca ou do músculo isovascular, né? Bom, as catecolaminas, de forma geral, elas são os grandes mestres ali do processo de funcionamento da fisiologia cardiovascular, né? E para isso a gente precisa se atentar a uma origem, né? De onde vêm as catecolaminas, quais são as suas origens. E aí vai aparecer um outro nome importante nesse processo, que é o aminoácido chamado tirosina, né? Então, o aminoácido tirosina é a partir dele que derivam-se as catecolaminas, né? E nós temos a ação de uma série de enzimas aqui e passos bioquímicos, né?
que trabalham para a formação e desenvolvimento das várias catecolaminas que nós conhecemos, como está representado aqui nesse quadro desse slide, né? Então, Gustavo, se você puder enumerar para nós e aprofundar um pouquinho na discussão desse slide. Então, eu acho que aqui o mais importante é a gente entender o começo e o fim. Então, você tem um início molecular com a tirosina. E depois essa tirosina, ela é transformada por reações bioquímicas em L-dopa. Mas qual que é a importância dessa primeira fase? Ela é chamada de etapa limitante, porque ela é a etapa que mais demora para acontecer. Então, naquele paciente que ele está requisitando catecolamina por estresse, injúria, uma situação de sepse, você vai esgotar as catecolaminas até um ponto que essa etapa limitante não consegue mais suprir a demanda do paciente. Então, você teria aquela ação bifásica, né? Você tem uma resposta inicial, depois você depleta totalmente catecolamina, depois o corpo reinicia a produção dessas catecolaminas. Então, muito importante você entender que aqui é essa etapa limitante. E outro ponto de atenção está lá na quarta linha que eu coloquei, que é a conversão da noradrenalina para adrenalina. Ela é dependente de uma molécula chamada PNMT, aquele nome extenso que está ali já descrito para vocês embaixo. O que acontece? Dentro da nossa medula da adrenal, da suprarrenal, nós temos uma quantidade grande desse PNMT. Então você consegue fazer a conversão intensa de noradrenalina em adrenalina, que seria o fim da nossa jornada. Já nas terminações sinápticas, que é a outra região onde você tem um estoque de catecolamina, você já carece do PNMT. Por isso que você tem uma predominância de noradrenalina, ou seja, você não conseguiu fazer a conversão de nora para adrenalina. Então, nossos dois grandes estoques e locais de produção de catecolaminas seria a nossa suprarrenal, na região medular, porque a gente tem a cortical e a medular, e nas terminações simpáticas, ali fazendo um alocamento em vesículas, tá? Então, entender a origem, entender o armazenamento e as duas principais fases que a gente teria desse contexto. Excelente. Então, veja que a parte bioquímica, né, de formação das catecolaminas, ela tem pontos importantes. Então, a origem dela do aminoácido da tirosina, né, a ação da enzima da tirosina hidroxilase e todo o processo bioquímico que se segue, né? E isso tudo acontece na medula adrenal, né? Nas células cromafins, né? Com o armazenamento e a liberação para o sangue através de efeitos hormonais e nas terminações simpáticas pós-ganglionares, né, onde tem predominantemente noradrenalina e que nós teremos a liberação dessa noradrenalina na fenda sináptica, né? Então são processos que ocorrem com estímulos diferentes, né? E que são importantes no processo de funcionamento da fisiologia cardiovascular, né? E para esse processo ocorra de forma perfeita, nós precisamos que isso seja regulado, né? Então, como que acontece a regulação da liberação das catecolaminas de forma geral? Nesses dois pontos que nós acabamos de discutir, na medula adrenal e nas terminações simpáticas, né? Então, é um processo que é muito afinado do ponto de vista bioquímico celular, né? E que é essencial para o estado cardiovascular normal de, do processo fisiológico natural do corpo humano, né? Então, Gustavo, nesse processo de regulação da liberação, como é o papel, como acontece isso na medula adrenal e como acontece nas terminações simpáticas? Então, aqui, a grande regulação da liberação desses transmissores, elas convergem, né? Então, você ter um estresse físico, você ter dor, você fazer o seu corpo trabalhar num ambiente de limite, vai tanto estimular a medula da adrenal, liberando adrenalina, como também estimulando agora o sistema nervoso simpático, fazendo a liberação de noradrenalina. Então, essa situação de estresse vai fazer essa liberação difusa desses transmissores para o nosso corpo e fazendo seus efeitos vasoativos e cardiogênicos. Aqui agora o importante é a gente entender como isso se regula, porque beleza, você recebe o estímulo, libera todo o estoque que você tem, mas o que faz você parar de liberar?
o que você faz você parar de liberar é o efeito pré-sináptico. O que seria isso? Você tem o seu sítio de ação de um lado, você tem a zona que liberou, a medula adrenal, a terminação simpática livre, e você tem uma fenda entre elas. Então você tem ali a fenda sináptica, que é onde esse transmissor está se dispersando e está indo para o seu sítio efetor. Na parte anterior, ali na terminação simpática, você tem os receptores pré-sinápticos. Então, você tem a fenda sináptica, você tem pré-sináptico, que é o que vem antes. Ali você teria alojado receptores alfa-2, que quando você, aquela noradrenalina que está na fenda, quando ela estimula a parte anterior, a parte pré-sináptica, ela vai gerar um feedback negativo, que é basicamente a fenda encharcada de noradrenalina, estimulando os dois lados, pré e pós, e o pré sentindo, opa, isso aqui está muito cheio, já tô sendo estimulado por aquilo que eu mesmo liberei, então acho que está na hora de eu começar a segurar essa minha liberação. Então você tem esse feedback negativo próprio ali gerado por esses fármacos, perdão, por esses transmissores. E alguns fármacos tendem a mimetizar esse efeito. Então, clonidina, dexmedetomidina, que a gente vai falar mais para frente, eles têm esse papel de mimetizar esse efeito e fazer essa interrupção da liberação. Ou seja, esse controle entre o que você liberou e agora você para fazer o recolhimento dos teus transmissores. Perfeito. Então, vejam, pessoal, que é um mecanismo fino e muito bem ajustado da regulação da liberação desses neurotransmissores, né, catecolaminérgicos, né, porque é basicamente o estado de funcionamento do organismo, né, e a gente tem que aprofundar sempre essa ideia nossa entre o que é a parte pré-ganglionar e a parte pós-ganglionar, porque isso será o sítio de ação de alguma das drogas de uso de drogas vasoativas que nós veremos agora na sequência, né? Que nós vamos passar agora à parte dos receptores cardiovasculares. Então vamos lembrar que a gente falou até agora dos agentes transmissores, né? Mas a gente sabe que na bioquímica básica sempre existe uma partícula que se liga num processo de um receptor, né? Então, os receptores cardiovasculares são parte fundamental nesse processo da fisiologia da cardiovascular, né? E aqui nós vamos apresentar um primeiro receptor, né, Gustavo? O receptor beta-1 adrenérgico, né? Então, o receptor beta-1 adrenérgico, ele tem uma estrutura molecular típica, né? São receptores que têm alguns domínios, 7 domínios transmembrana, que farão parte do funcionamento desse receptor, né? Tem a porção extracelular e a porção intracelular do receptor, e eles são receptores que têm uma estrutura molecular típica, né? De famílias que trabalham com receptores acoplados à proteína G, como a gente vê na parte intracelular do receptor, né? Então, é muito rico a parte estrutural, bioquímica desse receptor. Ela é um tanto quanto complexa e ela tem os ligandes próprios que o receptor beta-1 adrenérgico vai receber, dentre eles a noradrenalina, com maior afinidade, e a adrenalina, né? Então, Gustavo, acho que a gente pode pormenorizar um pouquinho esse receptor beta-1 adrenérgico que é essencial no funcionamento da dinâmica cardiovascular. Então, que nem o doutor falou, esse seria um receptor acoplado à proteína G, tá? E aqui, quando a gente fala de proteína G, é especificamente a proteína GS. Gosto de grifar porque isso é um ponto que eles acabam cobrando em concurso, esse detalhe. Então, receptores beta são receptores acoplados à proteína GS. E o que seria esse acoplamento a uma proteína G? Ao você ter a proteína G, você basicamente que torna qualquer reação em uma escala logarítmica, ou seja, você exponencializa alguma reação bioquímica que você deseja. Nesse caso, qual que seria essa reação? É a ativação da adenilatociclase, gerando um aumento do AMP cíclico, gerando a ativação do pKa. Então, no final de tudo, você pensar, um receptor acoplado à proteína G vai exponencializar uma reação, fazendo um aumento do pKa. E agora, o que esse pKa vai fazer? A gente volta lá para o nosso segundo slide.
ele vai aumentar o influxo de cálcio para dentro da célula, estimulando todos aqueles receptores e canais que a gente comentou, e vai permitir uma ação maximizada do seu sarcômero. Então, ele vai permitir uma contração mais intensa, ele vai permitir um relaxamento. Olha o que a gente comentou lá no início. Ao mesmo tempo que ele estimula a entrada de cálcio, ele também estimula o recolhimento do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Então, ele é inotrópico, aumento de contração, ele é cronotrópico, aumento de frequência, ele é lusonotrópico, aumento de relaxamento. Então, olha os efeitos difusos que ele tem em um único receptor. Então, não é só naquele paciente que está com uma insuficiência de caráter sistólico. É uma medicação, um receptor que ele pode atuar também numa insuficiência diastólico. E aqui, muito importante, às vezes a gente esquece, é a capacidade dos receptores beta atuar em níveis renais. Lá nas células justaglomerulares, tem capacidade de estimular a produção de renina. A renina é a primeira enzima que faz a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1 e aí vai por diante, ou seja, aumentando o tônus vascular, fazendo contração vascular e estimulando lá no final, quando é sistema, renina, angiotensina, aldosterona, ou seja, aumentando a retenção hídrica desse paciente. Então, no final, toda uma cascata que culmina com aumentos pressóricos de maneira geral e alterações hidroeletrolíticas importantes. Então, veja como esse receptor é difuso a nível celular, a nível corpóreo. Perfeitamente. Então, a importância do receptor beta-1 adrenérgico, ele é central no processo de funcionamento cardiovascular. Você veja que tem ação no coração, no rim, nas células adiposas, e tudo voltado para que você tenha um melhor débito cardíaco desse paciente, que a capacidade de bombeamento dele seja melhor, e também o funcionamento na hora do relaxamento desse ventrículo, né? Então, são processos fundamentais que o receptor beta-1 adrenérgico ele permite que seja executado. Então, vamos sempre prestar atenção a que proteína esses receptores estarão acoplados, né? E a ativação da sequência, né? Como ali foi demonstrado, né? Adenilato ciclase, depois a ativação do PKA e todo o processo de fisiologia orgânica celular, né? Então a gente pode ir ao próximo receptor, que é o receptor beta-2 adrenérgico, né? Então nós vemos novamente esse receptor beta-2 adrenérgico também acoplado à proteína G, né? A figura representativa assim da sua face extracelular e sua face intracelular, com 7 domínios transmembrana e a proteína G acoplada na parte intracelular. Nós veremos também o mecanismo de ação, né, do receptor beta-2 adrenérgico, né? Então, como ele funciona através da adenilato ciclase, etc. E no final das contas, ele promove esse relaxamento do músculo liso e efeitos metabólicos essenciais aí na função tanto respiratória como da homeostase primária. Então, nós veremos que eles estarão atuando em alguns órgãos a mais e espaços do corpo diferentes, né? E que com efeitos diversos. Então, o Dr. Gustavo pode esmiuçar um pouquinho a ação do receptor beta-2 adrenérgico. Vendo a parte molecular, a estrutura do receptor beta-2, ele é praticamente a mesma do receptor beta-1. A cascata de ação, ela é praticamente a mesma. No final, vai gerar um aumento de pKa via adenilato ciclase, aumento de AMP cíclico. A grande diferença aqui é onde está situado esse receptor. Tá? A gente vê que os principais sítios já não são mais coração, que nem a gente estava comentando no beta-1. Aqui a gente já fala de pulmão, então a musculatura lisa ali da região brônquica. Então a gente sempre lembra, né, dos beta-agonistas, formoterol, salbutamol, que acabam gerando uma broncodilatação, uma melhora disso no paciente.
em contrapartida, eles não são seletivos. Eles também vão atuar no beta 1 e dão aumento de frequência cardíaca, tá? A gente vai agora para a estrutura de vasos, né? A gente sempre pensa no efeito beta 2 coronariano, então aquela capacidade de ter vasodilatação. E aqui eu gero uma grande pergunta. E eu me fiz essa pergunta enquanto estudava esse tipo de tema na residência. Como que alguma coisa que gera contração aqui vai gerar vasodilatação? Qual que é o mecanismo que acontece? Então, esse aumento de pKa, ele não culmina somente lá naquela via do cálcio, gerando o estímulo contrátil do sarcômero. Ele também atua numa enzima, numa proteína chamada MLCK. O aumento de pKa gera uma inibição desse MLCK, que ele está presente nos vasos. A inibição do MLCK impede com que o cálcio interaja no sarcômero, fazendo que ocorra uma diminuição da contração da musculatura lisa. Então você vê como é complexo, mesmo tu entendendo as vias iniciais, sempre tem uma via acessória que acaba gerando um efeito diferente daquele receptor. E nesse caso, por o beta 2 estar mais presente nesse tipo de musculatura, agora musculatura lisa, ele tem uma via que é baseada em MLCK. Você tem uma conexão entre cálcio e calmodulina, isso é outra coisa que as provas adoram cobrar. Lá na nossa fibra muscular do coração, na fibra muscular estriada, era troponina C. Cálcio se ligava à troponina C. Já lá na estrutura de musculatura lisa, o cálcio se liga à calmodulina, depois vai nessa proteína que eu falei para vocês, a MLCK. Então, o aumento de pKa impede com que você tenha essa adesão entre a calmodulina, cálcio e MLCK, gerando efeitos de dilatação para esse paciente. Então, existe um porquê dessa pergunta que eu me fiz há alguns anos atrás. Perfeito, Gustavo. Então vamos levar para casa, né, os pontos principais do receptor beta-2 adrenérgico, né? Então continua sendo o receptor acoplado à proteína G, age através da adenilatociclase com ativação da pKa, e os principais efeitos serão broncodilatação, vasodilatação, relaxamento uterino, glicogenólise no fígado e aumento da captação de potássio no músculo esquelético, né? Então podemos ir ao próximo receptor. E o próximo receptor é o receptor alfa-1 adrenérgico, né? É um receptor que nós trabalhamos intensamente na clínica do dia a dia, né? Na prática da anestesiologia cardiovascular. Ele também é um receptor acoplado à proteína G com 7 domínios transmembrana. Então, uma estrutura bioquímica parecida, né, com os receptores beta-adrenérgicos e eles vão ter um trabalho e um mecanismo de ação que tem algumas diferenças fundamentais com os receptores beta-adrenérgicos, né? Eles também têm uma distribuição bastante ampla no organismo, né? Então a gente vê que em vasos, trato gastrointestinal, né, olho, próstata, ele tem distribuição e tem efeitos múltiplos no organismo com várias drogas que agem nesse tipo de receptor. Então, novamente, peço para o Dr. Gustavo explicitar um pouco mais os conceitos fundamentais do receptor alfa-1 adrenérgico. Então, aqui é novamente um receptor acoplado à proteína G, só que vai mudar a sigla. Enquanto o receptor beta era acoplado à proteína GS, o receptor alfa-1 é acoplado à proteína GQ. Essa é uma diferença, proteína GQ. E isso muda totalmente o seu mecanismo de ação. Agora aqui a gente não tem mais aquela interação chegando a aumentos de pKa, a estímulos de adenilatociclase, aumento de AMP cíclico. Aqui a gente atua na ativação da fosfolipase C, gerando alteração na clivagem ali dessa proteína chamada PIP2. Sempre que tem P, tu pensa em fosfato, né? E essa PIP2 vai ser convertida em IP3, que é inositol de trifosfato e mais diacilglicerol. Então, o aumento desses elementos acabam gerando um aumento do cálcio intracelular e ativação também da proteína PKC, gerando essas respostas que a gente vê típicas de receptores alfa-1.
vasoconstrição agora, você tem uma constrição do teu vaso, você gerar contração de esfíncteres, a parte de contração de colo da próstata e nos olhos uma midríase. Então, enquanto efeitos clássicos do alfa-1, aí são os vasopressores mesmo, vão gerar uma vasoconstrição, você tem que saber que ele também vai ter efeito ali na tua musculatura lisa, principalmente da parte urinária. E aqui a gente traz uma lembrança importante. É muito comum a gente ver homens em idade avançada utilizar bloqueadores de alfa-1 por conta de próstata. Então você tem doxazosina, tansulosina, também utilizado para pacientes que têm cálculos ureterais, né? Então, olha a importância de você entender, um paciente alfa-1 bloqueado pode estar chegando para você dentro da sua sala cirúrgica, e isso vai gerar comprometimentos posteriores no teu manejo dos vasos pressores. Então, o alfa-1, a gente sempre lembra dos vasos, fazendo essa vasoconstrição, mas também tem que lembrar das outras vísceras onde ele atua. Muito bom, Gustavo. Então fica bastante claro a importância do receptor alfa-1 adrenérgico, né? Então já é um conceito importante que ele age acoplado à proteína G, mas a proteína GQ, e tem um mecanismo de ação diverso dos beta-adrenérgicos, né? Com a fosfolipase C, né? O inositol fosfato e o diacilglicerol. E esses processos, no final, vão resultar nos efeitos típicos, né, dos estimulantes alfa-1 adrenérgicos, que são aumento da pressão da resistência vascular periférica, com consequente aumento da pressão arterial, né? E sem prejuízo de todos esses outros efeitos que acontecem nos outros órgãos, né? Trato gastrointestinal, no olho, na próstata, colo uterino, né? Então, tudo isso nós vamos ter que ter sempre muito claro na nossa cabeça, porque nós teremos tanto drogas que nós vamos iniciar para buscar esse efeito alfa-1 adrenérgico, quanto drogas que nós iremos iniciar para bloquear esse efeito alfa-1 adrenérgico, como o nosso próprio paciente pode já, como foi bem frisado pelo Dr. Gustavo, pode já chegar à sala de cirurgia, anestesia, tomando alguma medicação que tenha ação sobre o receptor alfa-1 adrenérgico. O próximo receptor que nós vamos tratar aqui é o receptor alfa-2 adrenérgico. Então, é um receptor também ligado a uma proteína G, né? Com 7 domínios transmembrana, tem a sua face extracelular e a face intracelular, né? E aqui nós vamos atentar muito aos ligantes. Quais são os ligantes agonistas e antagonistas desse receptor alfa-2 adrenérgico, né? Que aqui ele terá uma mudança interessante, né? E no mecanismo de ação, nós veremos que nós estaremos de volta falando da adenilciclase, né? Mas agora de uma forma diversa dos receptores beta-adrenérgicos, né? Veremos efeitos importantes, né? E conceitos chaves fundamentais e atentar aos pontos de maior distribuição do receptor alfa-2 adrenérgico no corpo, né? Que aqui nós teremos também uma mudança substancial. Então, Gustavo, se puder prosseguir e detalhar um pouquinho mais esse processo. Então, aqui novamente um receptor de 7 domínios acoplado à proteína G, agora GI. Então, GS-beta, tá? Aí agora vem para o receptor alfa-2 ser o GI. Então, é importante a gente saber essas terminações. Aqui a via a gente volta a falar de adeninato ciclase, de AMP cíclico, só que como uma via inibitória. Enquanto os receptores beta aumentavam o AMP cíclico, aqui os receptores alfa-2 vão fazer a diminuição do AMP cíclico, por consequência, diminuição de liberação de cálcio e todos aqueles fatores que a gente conhecia da fisiologia anterior. Os receptores alfa-2, eles têm um espaço muito especial dentro da anestesiologia, da terapia intensiva, porque além de ter efeitos vasogênicos, ou seja, efeitos inibitórios na fisiologia do cálcio, diminuindo a constrição dos vasos, gerando uma vasodilatação, gerando uma diminuição da atividade cardíaca, ou seja, ele diminui o inotropismo, diminui o cronotropismo cardíaco, mas também ele pode ter uma atividade anestésica por si próprio. Ao atuar lá no locus cereus, no tronco encefálico, o locus cereus é uma região que ele tem uma produção muito intensa de noradrenalina.
ele seria basicamente um sinalizador para o nosso cérebro que esse paciente está acordado, ele está em vigília, o tempo todo liberando noradrenalina. Ao fazer um estímulo alfa-2 naquela região, você tem uma diminuição dessa liberação de noradrenalina, fazendo com que você tenha uma diminuição do sensório do paciente. A gente sabe que eles não são anestésicos potentes do ponto de vista de hipnose, mas eles contribuem com uma adjuvância durante a sua anestesia. Então, eles têm a capacidade de atuar lá no cérebro, sendo inibitórios, lá no nosso coração, também diminuindo a capacidade contrátil, diminuindo a frequência cardíaca, que aqui eu acho que é um dos efeitos mais proeminentes, né? Então, aquele paciente que você faz um Precedex, uma dexmedetomidina em bolos, um bolos um pouco mais agressivo que o orientado, você acaba gerando uma bradicardia intensa nesses pacientes. E também atuando ali nos vasos sanguíneos de predomínio venoso, gerando uma dilatação desses vasos. E gostaria aqui de frisar o efeito que essas medicações têm dentro das células renais, agora ali a nível vascular renal, gerando uma vasodilatação da arteríola aferente, fazendo um maior fluxo de sangue para aquele rim, aumentando a taxa de filtração glomerular. Então, aquele paciente que às vezes usa Precedex em bomba, ele tende a ter um aumento do débito urinário. Então, esse efeito difuso que a medicação tem, tanto do ponto de vista hemodinâmico, como também do ponto de vista anestésico. Muito bom, Gustavo. Então você vê que o receptor alfa-2 adrenérgico ele já muda bastante o jogo, né? Ele muda bastante as ações naturais, então ele acaba fazendo uma redução de liberação de noradrenalina e de atividade simpática central, né? Então a gente vê que esses pacientes desenvolvem sedação, tem um grau de analgesia, né? A bradicardia sempre presente e vasoconstrição, né? E esse processo de diminuição da liberação de renina. Então, todo esse mecanismo do receptor alfa-2 adrenérgico coloca ele como uma classe única de agentes com ação cardiovascular e com ação adjuvante na anestesia, né? E devem ser muito bem utilizados, né? A gente tem que conhecer profundamente esse tipo de medicação porque eles têm efeitos muito sensíveis e estão totalmente ligados à nossa atividade da anestesia, né? Doutor, aqui eu O vou ter que próximo, fazer eu vou ter que só fazer uma ponderação que, sim, falando, às vezes pode gerar dúvida. A gente falou muito de pré e pós-sináptico, né? Então a gente sim, viu a potência que o alfa-2 tem no pré-sináptico, que é tu inibir a secreção de noradrenalina, e a capacidade que ele tem de agir de forma pós-sináptica, que é em todos esses lugares, no coração, no cérebro, nos rins e nos vasos. Nos vasos, quando ele é pós-sináptico, ele gera vasoconstrição. Mas por ele ter um efeito pré-sináptico tão intenso, inibindo a atividade simpática, ele acaba por proponderar o efeito final dele de toda a cascata, seria um efeito mais voltado à vasodilatação, diminuição do simpático. Por isso que a gente sempre orienta que medicações como a clonidina, elas, quando o paciente está hipertenso, elas não podem ser feitas em bolos, porque ao fazer uma clonidina, uma ampola em bolos, você vai agir diretamente lá no pós-sináptico e vai fazer vasoconstrição. Aí a pressão do paciente vai disparar. Mas o que você quer é principalmente esse efeito pré-sináptico, a diminuição da noradrenalina, a diminuição do simpático, gerando no final uma diminuição de pressão e até mesmo uma vasodilatação nessa balança entre pré e pós-sináptico. muito bem observado, Gustavo. Então, é exatamente a forma de usar a medicação, né, que tem que ser criteriosa e em lembrar da farmacologia natural da ação da droga, né? E assim, a evolução talvez da clonidina para dexmedetomidina, que é uma medicação basicamente usada em bomba, né? Também tem muito a ver com esses processos todos, né? Além das diferenças intrínsecas entre as drogas. O próximo receptor que nós iremos. Agora nós já vamos à parte específica das drogas de ação cardiovascular, né? Então, como a gente comentou no início da aula, não é possível abordar todas as drogas, porque são inúmeras as drogas que agem no sistema cardiovascular. A gente escolheu algumas principais para fazer um detalhamento um pouquinho maior
né, da ação de drogas específicas, né? A complementação, né, tem que ser feita, né, nos livros textos clássicos, né, onde daí você vai encontrar toda a ação de cada uma das drogas de ação cardiovascular, que são inúmeras, né? Então, nós vamos começar com a milrinona, né? A Doutor, milrinona é só um... uma coisa. Se o doutor me permitir, eu vou deixar esse slide por último e vou iniciar pelas drogas clássicas, porque a mirinona vai voltar no final lá. Isso seria mais uma via dos Sim, receptores dela. Então ela volta no final, a gente já fala dela, a fisiologia junto com a droga. Pode ser? perfeito, Já perfeito. Pode vamos de ser, Gustavo. adrenalina. Uhum. Uhum. Então, vamos começar então falando das drogas adrenérgicas, né? A droga, digamos, representativa dessa classe de medicação é a adrenalina, né? Ela é uma droga extensamente usada em diversas situações na clínica diária, tanto na anestesia quanto em outras etapas, na terapia intensiva, né? E ela tem um efeito muito amplo, muito rico. Por quê? Porque ela tem uma ação em vários receptores diferentes, com graus variados de eficácia e intensidade de ação nesses receptores, né? Então a gente vê ali o receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 ali com uma ação importante da adrenalina, a ativação de receptores específicos desses receptores, né? E os graus de afinidade da adrenalina. Então, nós teremos várias consequências fisiológicas da ação de uma única droga. E teremos também um efeito que vai variar a predominância, ser uma predominância alfa, beta, seja como for, de acordo com o nível de infusão da droga, né? Então, com a dose da adrenalina que está sendo usada naquele momento, né? Então, uma droga importantíssima e que agora o Dr. Gustavo vai detalhar um pouco mais a ação da adrenalina para nós. Acredito que a grande. A gente sempre lembra de adrenalina numa situação de PCR. Eu acho que é a droga que sempre nos vem em mente, que é o que a gente tem de início, né? Qualquer PCR basicamente vai ser dependente de uso de adrenalina. E a gente entende o uso na PCR dela ao ver esse slide. Então, tu vê a afinidade que ela tem por grande parte dos receptores adrenérgicos. Então, ela atua muito intensamente em alfa 1, então faz uma vasoconstrição intensa, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial, vai aumentar ali de maneira proeminente pós-carga, tentando otimizar a pressão de perfusão coronariana, mas, ao mesmo tempo, ela também tem uma ação muito intensa em receptores beta. Então, ela tem uma capacidade de auxiliar no inotropismo, na contração, de auxiliar no cronotropismo desse paciente. E também atuar de maneira intensa na condução arteriovenosa. Então, até em alguns pacientes que não às vezes estão necessitando de uma carga tão grande de adrenalina, às vezes eles estão intoxicados por algum motivo, por exemplo, uma injeção intravascular de um anestésico local com epinefrina, você nota que esse paciente desenvolve arritmias de maneira instantânea, basicamente, até mesmo quando você faz o uso em bomba em doses elevadas. Então, você entender que é uma droga muito mais completa do que a sua prima, que a gente vai falar na sequência, porque ela tem uma ação muito intensa em alfa, mas também muito intensa em beta. Então, aquele paciente, às vezes, que está com uma fração de ejeção reduzida, associado a um choque plégico, você tem a possibilidade de utilizar a adrenalina, pois ela iria atuar nessas duas vertentes do paciente. E fora isso, Perfeito. ela tem a função também ali naqueles pacientes que estão com broncoconstrição, algum grau de anafilaxia, é uma droga que também vai trazer esse efeito beta 2 que a gente comentou ali no estudo do receptor. Exatamente, Gustavo. Então é uma droga que a gente tem que saber prepará-la, tem que saber fazer a diluição adequada e saber o que nós estamos querendo naquele momento, qual o efeito esperado dela, para nós adequarmos à infusão, ao ritmo de infusão, à dose que nós estaremos oferecendo a esse paciente, né? Então vai depender da situação clínica e isso nós temos que ter em mente, né? Então a gente vê que tem doses iniciais muito baixas, de até 0,05 micrograma quilo minutos, até doses
muito altas de 1 micrograma quilo minuto, né? E nesse processo todo, nós estaremos estimulando mais o receptor alfa 1 ou mais o receptor beta 1, beta 2, né? E aí a gente vai ter que compor a droga ao cenário clínico. E lembrar essa capacidade que ela tem de estabilização de mastócitos, né? Que ela é a droga fundamental no tratamento de qualquer tipo de reação anafilática, né? Que é onde realmente a gente vai ter resposta que a gente está precisando, né? Então vamos passar então à próxima droga, né? Que é a noradrenalina, né? Então, a noradrenalina, ela é uma medicação que também é de uso muito frequente, né, no nosso cenário clínico, né? Tem também algumas aplicações fundamentais, ela é muito usada. Ela tem afinidades que são afinidades muito específicas por receptores, né? Então, a gente vê que ela tem uma afinidade muito boa para receptor alfa 1, alfa 2 e beta 1 e tendo consequências daí da estimulação desses receptores, né, a manifestação clínica do uso da droga, né? Então, ela tem algumas peculiaridades que nós vamos precisar abordar e lembrar novamente de que dose você está usando, né? Para você saber que receptor predominantemente você vai estar estimulando, né? Então, Gustavo, se você puder discorrer um pouquinho sobre a noradrenalina? Eu queria deixar claro, principalmente para os residentes que estão assistindo a aula, que eu vou encaminhar para vocês uma tabela com diluições, doses, para vocês não ficarem preocupados em relação a isso. Aqui a gente sempre vai falar da dose em micrograma quilo minuto, para a gente ter uma uniformização da discussão. Mas essa questão quantas ampolas tu bota no soro, qual que é uma diluição que a gente pode utilizar, isso fica tranquilo que vai estar tudo na tabela, tá? E por que que tô dando essa ênfase tão importante? É porque a noradrenalina tem uma relação muito grande com o intervalo de dose que tu está fazendo para o seu paciente. Então, ao mesmo tempo que ela tem um efeito alfa 1 muito proeminente, ou seja, uma capacidade de aumentar a resistência vascular sistêmica pelo efeito alfa 1, ela também tem um efeito de aumentar a contração do coração por estímulo beta 1. Mas a gente sabe, das aulas que a gente teve anteriormente aqui nesse curso, que quando você tende a aumentar muito a tua pós-carga, tu acaba gerando uma dificuldade de contração desse coração. É meio que contrassenso. Ao mesmo tempo que a gente está botando o pé no acelerador, a gente está colocando o pé no freio de maneira simultânea, gerando um desafio para o coração. Portanto, em doses baixas, você tem um predomínio de estimulação beta. Então, não é errado falar que a noradrenalina tem uma função beta, mas ao passar do aumento dessas doses, você acaba aumentando tanto o efeito alfa 1 que ele anula o efeito beta. Então, em doses já ali superiores a 0,5 micrograma quilo minuto, você já não percebe mais o estímulo beta dessa medicação. Você tem um predomínio principalmente alfa 1. Então, você entender, em doses mais elevadas, você está utilizando a noradrenalina principalmente para correção de um choque vasoplégico. Então, você tem que ter diminuição da resistência vascular sistêmica, como a gente fez um caso clínico há 2 aulas atrás, naqueles dados hemodinamicamente invasivos que a gente poderia ter, uma diminuição da resistência vascular sistêmica compatível com choque vasoplégico é compatível com o uso de noradrenalina em doses já um pouquinho mais elevadas. Perfeitamente. Então, um ponto muito importante, pessoal, aqui é na parte inferior do slide, né? Onde a gente tem que lembrar quando os efeitos alfa 1 intensos acabam anulando o efeito beta 1. Então, a adrenalina, a noradrenalina em determinada dose, ela vai estar ajudando o volume de ejeção desse ventrículo, né? Se é o caso, né? Então, ela tem que ser usada numa dose eh, abaixo de 0,5, né, micrograma quilo minuto, e a partir de 0,5 os efeitos de vasoconstrição já sobrepujam esses efeitos de aumento do volume de ejeção. Então, nós podemos ter até um aumento da pressão arterial, mas não ter o aumento do volume de ejeção cardíaca que nós podemos estar procurando, né? Então, isso tem que ser levado muito em conta com o cenário clínico que nós estaremos deparados e qual a intenção do uso da droga. Então, uma mesma droga pode ter efeitos muito diversos dependendo da dose e da situação clínica que ela está sendo usada. Continuando aqui com as drogas, talvez, Gustavo, a gente possa ir para a dobutamina antes, da vasopressina.
para continuar nas drogas aqui de ação adrenérgica, né? Então a gente tem a dobutamina, também uma droga de uso muito amplo na anestesia cardiovascular e na terapia intensiva, né? Ela é uma droga que tem ação de grande afinidade no receptor beta 1, mas tem também ação em receptor beta 2 e já começa a ter uma ação muito baixa em receptores alfa, né? Então, é uma droga que vai ter um efeito bastante diferente dessas duas iniciais que a gente comentou, da adrenalina e da noradrenalina, de forma geral, né? E, portanto, o uso clínico dela, a situação clínica onde nós vamos indicar, vai ser outra. Nós vamos estar buscando outro processo, talvez de principalmente ganhar em termos de débito cardíaco, né? Então, o doutor Gustavo pode aprofundar um pouquinho mais o conceito do uso da dobutamina. Então, que nem o Dr. Emerson trouxe para vocês, o contexto que a gente sempre lembra da dobutamina é naquele paciente que tem um grau de insuficiência cardíaca, principalmente sistólica, né? Ele está com uma diminuição da ejeção daquele volume que está dentro do ventrículo esquerdo. Então, o estímulo beta 1, ele tem uma capacidade muito intensa de aumentar essa força de contração, de aumentar esse inotropismo. Além disso, naqueles pacientes que estão bradicárdicos, eventualmente com bloqueio de primeiro grau ali, você acaba utilizando também da dobutamina para tentar aumentar essa frequência cardíaca. Sempre lembrando que o débito cardíaco é uma conta, né? É volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, a dobutamina, por atuar tanto na contração, no volume sistólico, quanto na frequência, ela tem um poder muito impactante de atuar no aumento do débito cardíaco do paciente. Contudo, ela também tem uma afinidade moderada pelos receptores beta 2. Então, quando você começa a crescer dose de dobutamina, você estimula muito o coração, mas ao mesmo tempo você acaba gerando efeitos de vasodilatação periférica. Então, muito cuidado naquele seu paciente que está com uma disfunção contrátil, mas também está com algum índice de choque vasoplégico. Então, ele ficou muito tempo em SEC, está cheio de citocinas inflamatórias gerando vasodilatação e ele já tem um coração ruim, você não pode apostar unicamente na dobutamina. Você tem que ficar muito atento, porque esse paciente talvez vai ter que ter um efeito alfa 1 junto. Então você usa dobuta com nora. Não é uma associação incomum da gente ver dentro do centro cirúrgico e na unidade de terapia intensiva. Então, entender que esse aumento de contratilidade e de frequência, ele não é isento de outros eventos. Essa vasodilatação, a gente tem que estar muito atento ao que pode acontecer com o paciente. Muito bem, Gustavo. E aí a dobutamina, ela é uma medicação muito interessante porque ela nos faz lembrar de muitos processos ali fundamentais da célula cardíaca, né? Então, como ela tem uma ação inotrópica positiva, cronotrópica positiva, ela age na condução do noátrio ventricular, aumentando essa condução, né? Que a gente chama do dromotropismo, né? Também do processo do lusiotropismo, né? Que é o relaxamento do músculo cardíaco, então ela tem diversas ações e a gente percebe que ela não é uma droga concorrente das duas anteriores, mas na maioria das situações ela é uma droga que pode ser usada concomitantemente para corrigir várias situações clínicas que estão acontecendo de forma dinâmica no paciente. E aqui falando de anestesia cardiovascular, a gente tem que lembrar dos tempos da cirurgia, né? Da parte pré correção do defeito cardíaco, né, da parte antes de entrar em extracorpórea e na saída da extracorpórea, aqueles primeiros minutos iniciais, depois a segunda fase, quando você já está numa fase mais avançada um pouquinho. Então, essas drogas, elas não são para ser usada ou essa ou aquela. Elas são usadas, todas elas fazem parte do arsenal e em muitas situações clínicas elas serão usadas em conjunto, né? Então, aqui é interessante também observar os efeitos que nós temos, agora lembrando da parte esquerda do coração e a parte direita, ou pensando em resistência vascular sistêmica e resistência vascular pulmonar. Esse é um processo fisiológico muito importante e a próxima droga que nós vamos falar, que é a vasopressina, eu acho que dá para a gente ir para a vasopressina antes, Gustavo, ótimo. Ela é interessante porque ela tem uma peculiaridade muito grande. Então, ela vai agir em receptores chamados receptores V, né? V1A, V2. E esses receptores, eles têm uma distribuição.
muito típica, onde eles estarão. E aí a gente vai trabalhar muito essa questão das resistências vasculares, que como a dobutamina a gente viu, né, ela relaxa o músculo liso, então ela acaba diminuindo tanto a resistência vascular sistêmica quanto a resistência vascular pulmonar. Então nós vamos estar melhorando o débito cardíaco tanto do lado do coração esquerdo quanto do coração direito. E a vasopressina, ela tem uma peculiaridade muito grande, por isso que ela é uma droga muito importante no arsenal, porque ela tem situações que ela pode ser, apenas ela possa contribuir em determinadas situações, né? Então, o Dr. Gustavo pode aprofundar um pouquinho mais no conceito da vasopressina. Acho que a vasopressina, ela traz, dentro do contexto de cirurgia cardíaca, de manejo de paciente crítico, principalmente cardiopata, a lembrança daqueles pacientes com hipertensão da artéria pulmonar. Então, numa eventualidade de você precisar utilizar algum inotrópico e esse paciente desenvolver um choque vasoplégico associado, a gente tem muito receio em utilizar doses crescentes de noradrenalina, pois a noradrenalina ela tem a capacidade de aumentar a pressão da artéria pulmonar. Agora, a vasopressina, ela vem com uma ferramenta de aumentar a resistência vascular sistêmica sem causar um aumento proeminente da resistência da artéria pulmonar. Então, nessa situação, a gente sempre traz a lembrança da vasopressina. E ela normalmente é a droga que, quando a gente passa de 0,5 microgramas por quilo minuto de noradrenalina, é a droga que a gente pensa em associar para não ter um efeito tão proeminente alfa-1 ali daquela medicação. Tá? E uma coisa muito importante é que todas as outras drogas, a gente fala das concentrações por quilo. Já a vasopressina, ela é a única praticamente que a dose ela é unidade por minuto. É uma dose independente do peso. Muito importante. Então, na vasopressina, a gente fala de unidade e não precisa ter a preocupação com o peso. Um outro nome para vasopressina seria o hormônio antidiurético também. Então, muito importante a gente entender a função que a vasopressina vai ter lá no rim, lá quase na fase já de ducto coletor do nosso néfron, ela tem uma capacidade de aumentar a reabsorção de água livre. Então, ela pode diminuir tua diurese, diminuir contextos da fisiologia renal. Então, muito cuidado também nessa parte, porque talvez a tua bolsa coletora vai diminuir aquele débito e ele pode estar sendo gerado por conta da tua vasopressina. Então, veja, muito bom, Gustavo. Então, pessoal, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo às vezes naquele paciente que a gente está atendendo, né? Na hora, por exemplo, de uma saída de SEC, você pega o exemplo, então, por exemplo, de um paciente que tem uma disfunção ventricular esquerda e uma disfunção ventricular direita. E esse paciente, ele esteve numa circulação extracorpórea, digamos que ela foi demorada, e ele saiu vasoplégico, né? Então, como o Dr. Gustavo lembrou, vamos ter um cuidado no uso simplesmente de fazer uma vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, e às vezes fazer esse ventrículo esquerdo estar trabalhando contra um limite muito grande, com uma pressão muito alta e um ventrículo insuficiente, né? E ao mesmo tempo lembrar que vai ter ação na artéria pulmonar, né? Então nós aumentaremos a vasoconstrição da artéria pulmonar, a resistência vascular sistêmica, do território da artéria pulmonar e vamos dar uma sobrecarga de trabalho para o ventrículo direito, que pode ser um ventrículo direito que já esteja sofrendo, né? Então, esse arsenal de medicações, como a vasopressina, ela pode nos dar um ganho muito grande, né? Um ganho de aumento de retorno venoso, um aumento do ganho de tratar a síndrome vasoplégica, mas sem fazer sofrer o nosso ventrículo direito ali, que já estava tendo dificuldade de trabalhar, né, contra uma resistência vascular pulmonar aumentada, sendo um ventrículo com uma deficiência de função. Então, uma droga sempre complementa a outra, e a gente lembrar que é por isso que é muito importante que seja preciso nas doses, né? Porque, de acordo com o nível de dose que você está usando, principalmente das medicações adrenérgicas, catecolaminérgicas, elas vão fazer um efeito tal. E às vezes a gente não precisa tentar extrair o máximo de uma única droga. Às vezes a associação de drogas é que faz o trabalho, esse mix, que faz com que você saia de uma situação de dificuldade, por exemplo, uma situação de difícil saída de SEC, e que você venha ter sucesso exatamente fazendo essa complementação entre as drogas, né? E evoluindo nesse conceito, nós vamos agora para uma droga muito importante, que é a milrinona, que também nos traz um outro mecanismo de ação,
né, com outras ações orgânicas que vão complementar e vão facilitar o trabalho para ser executado por um coração que está disfuncional, né? Por exemplo, numa cirurgia cardíaca, numa situação pós-SEC, né? Então, a milrinona, ela é um inibidor seletivo da fosfodiesterase 3, né? Ela tem um mecanismo de ação interessante, né? Envolvendo o AMP cíclico, e ela tem também um mecanismo interessante na questão de você preservar a capacidade de resposta energética da célula cardíaca, né? Então, muito importante em situações de depressão dos reservatórios energéticos da célula cardíaca, que podem estar acontecendo numa situação de estresse, né? E ela pode ser associada a todas essas drogas que a gente comentou anteriormente, né? Então, são ações muito específicas da milrinona e a forma de usá-la também, inclusive na questão da dosagem dela. Então, doutor Gustavo, se puder aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento com a milrinona? Eu, particularmente, eu amo estudar a fisiologia da milrinona, assim, não sei por que isso, desde a residência, mas é porque ela integra tudo aquilo que a gente fez de entendimento anteriormente. Ela atua inibindo a fosfodiesterase 3. O que que é isso? Lá eu falei do receptor beta, proteína G, aumento do AMP cíclico e etc. Mas esse AMP cíclico, para onde que ele ia depois? Depois ele iria ser clivado pela fosfodiesterase 3. Então, quando tu inibe a fosfodiesterase 3, tu impede com que aquele AMP cíclico seja clivado. Então, os receptores beta, eles atuam lá no topo da cadeia, aumentando o AMP cíclico. Já a mirinona, ela atua lá embaixo na cadeia. Ela impede com que aquele AMP cíclico saia do citosol. Então, todos os efeitos beta você tem também com a mirinona. Você aumenta essa disponibilidade de AMP cíclico e você aumenta os conteúdos de cálcio dentro da sua célula. Aqui com um perfil farmacológico um pouco diferente. À medida que ele também aumenta a contratilidade, então é útil em pacientes que têm uma disfunção ventricular, ele tem uma ação muito importante lá naquele fosfolamban e naquela proteína chamada cerca. Ela aumenta muito a capacidade diastólica do teu paciente. Então ela atua na contração, atua na diástole. E, ao mesmo tempo, também ela atua lá nos vasos lisos, principalmente da vasculatura pulmonar, gerando uma diminuição daquela MLCK. Então você vê como a fisiologia volta sempre para o mesmo lugar. Diminuição da MLCK impede a interação cálcio-calmodulina e impede a contração dos vasos. Então, dentro da fisiologia pulmonar, ela é dilatadora, ela dilata os vasos pulmonares. Por isso que é uma medicação que também é feita de forma inalatória, tá? Ela é tanto venosa quanto inalatória. Por esse efeito pulmonar, os profissionais tentaram ao máximo desenvolver a capacidade dela dilatar. Então, nos pacientes com disfunção ventricular e hipertensão da artéria pulmonar, os inibidores da fosfodiesterase 3, principalmente a mirinona, caíram como uma luva no manejo do paciente. Mas tem que tomar muito cuidado, porque assim como a dobutamina, ela tem um efeito vasodilatador sistêmico. Então, tomar cuidado naqueles pacientes que já têm um índice de vasoplegia. Por isso que a mirinona é uma das medicações que tu faz e ela às vezes baixa a pressão do paciente. Mas talvez ela esteja aumentando o desempenho cardíaco, melhorando o acoplamento sem melhorar a pressão. Perfeitamente. Então, é uma droga que tem que ser muito bem conhecida, né? Ela age de forma diferente das drogas adrenérgicas, né? Mas ela tem um efeito muito complementar e um efeito potencializador de várias situações. E lembrar da importância da milrinona quando nós temos situações de falência ventricular, e especialmente com o ventrículo direito, por essa capacidade dela diminuir a pressão da artéria pulmonar de forma importante, né? Uma ressalva que a gente faz é que existem anotações de que a milrinona, no uso prolongado, acima de 24 horas, em infusão contínua, pode trazer alguma disfunção plaquetária. Então, isso na função da plaqueta. Então, isso tem que ser observado, né? Preferencialmente deveria ser feito o teste de função plaquetária, né? E também observar as doses de infusão,
Existe uma dose de bolos que você pode fazer para milrinona ou iniciar um pouquinho antes do uso, se você vai usar, pensar na saída de sec, iniciar uns 10 minutos antes, né? Normalmente a gente começa com meio micrograma quilo minuto, né? E mantém essa dose, né? Não é uma droga que você vai variar tanto o ritmo de infusão, que você não vai ter tantos benefícios além do que ela já está entregando, né? E então a milrinona é mais uma parte do nosso arsenal e podemos ir ao próximo, Gustavo. Vamos agora para uma outra classe de medicações que são os vasodilatadores puros, né? Então, a gente trouxe como exemplo aqui o nitroprussiato de sódio, né, que é o que é mais comumente usado, né? Ele é uma medicação da rotina do dia a dia de quem faz anestesia cardiovascular, né? Tá sempre montado. E por quê? Porque ela é muito eficiente, muito efetiva no que se propõe a fazer, que é fazer vasodilatação e principalmente vasodilatação arterial, né? Então ele tem uma ação muito grande nas arteríolas, né? Então faz o relaxamento delas e diminuição da pressão arterial nas vênulas também de forma importante. Então os vasos de capacitância também são afetados pelo nitroprussiato de sódio, né? Então você pode ver uma diminuição de PVC. E a artéria pulmonar também responde muito bem, né? Situações que a gente precisa de controlar a resistência vascular pulmonar, diminuí-la. O nitroprussiato de sódio também acrescenta um auxílio muito interessante. Porém, ela tem situações, como ela faz essa vasodilatação de forma acentuada, em todo o músculo liso, tem algumas situações clínicas que nós vamos ter que lembrar. E também lembrar do potencial de intoxicação pelo nitroprussiato de sódio. Então, tudo isso o Dr. Gustavo vai tornar mais claro para nós todas essas situações com nitroprussiato de sódio. Eu acho que a gente sempre tem aquela discussão entre o uso do nitroprussiato, que a gente chama de nipride, e o uso do tridil, que seria a nitroglicerina. Aqui a grande diferença entre eles é que o nitroprussiato tem uma capacidade muito mais intensa de atuar nas arteríolas, ou seja, de modificar a pós-carga e de com uma eficácia relativa também de atuar na pré-carga, né, nos vasos de capacitância. Então, tu dilata, aumenta o conteúdo que o sangue pode ocupar dentro do leito venoso e você diminui a pré-carga. Já o tridil, a nitroglicerina, é um efeito oposto em relação a isso. Ela tem pouca eficácia na pós-carga e muito efeito nos vasos de capacitância, nas vênulas, gerando um sequestro do volume e uma diminuição da pré-carga. Isso é nítido quando o paciente às vezes está em SEC, que você faz um dilatador como esse e o volume do reservatório vai lá no chão, sequestra tudo para dentro do corpo do paciente. Ou aquele ventrículo que estava distendido, ele é sequestrado todo aquele volume que tem dentro do doente. Aqui os contextos de intoxicação em doses elevadas e usos prolongados, né, como acúmulo do cianeto, porque o cianeto teria uma capacidade de atuar ali dentro da sua mitocôndria e impedir a respiração celular aeróbia, então diminuir a eficácia do metabolismo do A2 nesse paciente. Então, entender essas diferenças entre esses dois dilatadores, o tridil e o nipride, eu acho que é essencial para aquele paciente que maneja uma cirurgia cardíaca. Eu, particularmente, não começo uma anestesia para cirurgia cardíaca sem ter um nipride diluído. Tenho muito receio das eventuais lesões que a hipertensão pode fazer para o paciente, então sempre tenho o nipride diluído no início de uma cirurgia. Excelente. E o nitroprussiato é uma medicação, a gente lembra, é fotossensível, né? Por isso que a gente põe no equipro próprio para proteção da luz, que ele pode ser degradado pela luz, né? Lembrar de, eventualmente, ter um cuidado com o paciente coronariano, porque o nipride ele pode fazer um processo que chama roubo coronariano, né? Então, ele pode desviar o fluxo das áreas isquêmicas, piorando a isquemia desse músculo cardíaco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente no início da anestesia para a cirurgia cardíaca, antes de entrar em SEC, fazer as pontes, etc., de dar um bom controle da analgesia para esse paciente, para que ele não esteja fazendo picos hipertensivos por falta de analgesia e de anestesia adequada, né? Não tratar isso só com nitroprussiato de sódio, porque em determinadas situações de isquemia coronariana, a gente pode até aumentar esse processo de isquemia coronariana, controlar a pressão do paciente, mas aumentar o processo de isquemia miocárdica por conta desse elemento.
E a intoxicação por cianeto, a partir do uso numa carga muito grande de trupociato de sódio, pode ser muito perigosa, porque ela faz a hipóxia histotóxica, né? Onde nós vamos ter uma PO2 normal, nós vamos ter uma saturação, uma PO2, por exemplo, no sangue venoso misto muito alta, mas a célula vai estar fazendo hiperlactatemia e dando demonstrações de que está tendo disfunção e metabolismo anaeróbico celular por conta da intoxicação por cianeto, né? Então, essa é uma atenção. Normalmente, isso não vai acontecer em sala de cirurgia. Isso é um processo que tem que ser muito observado na UTI, principalmente para aqueles doentes que tomaram uma carga muito alta de nitroprussiato de sódio, né? Mas, de toda forma, é uma droga de primeira linha no nosso arsenal para conduzir uma anestesia para a cirurgia cardíaca. Então, eu acho que nós já abordamos assim as principais drogas, né, de uso para anestesia cardiovascular, né? Um pouquinho de cada classe medicamentosa. Tem muito mais, né, pessoal? Vocês sabem, né? Os capítulos ali que envolvem drogas de uso cardiovascular são bastante extensos, né? E tem que ser lidos de todo ele, né? Tem muito mais coisas. E ao longo do curso, em situações específicas, nós podemos mencionar novas drogas, tipo beta-bloqueadores, outros vasodilatadores como a nitroglicerina, né? Enfim, o arsenal terapêutico é muito grande e nós vamos procurar lembrar disso em situações específicas de patologia cardíaca ao longo do curso. Aqui estão as referências bibliográficas principais, né, desse assunto, né, para vocês depois irem atrás, né? E a gente quer deixar aberto aí esse espaço agora para se vocês têm alguma pergunta ou se tem algum comentário, sinta-se à vontade ou depois quiserem mandar mensagem para mim ou para o Gustavo de qualquer dúvida que tenha ficado, a gente conversa e tenta esclarecer o que for possível, o que não for a gente vai atrás. Tá bom, pessoal? Então fica aberto aí aqui uns poucos minutos, agora a gente já estamos no tempo proposto de aula, né? Mas se alguém quiser levantar a mão aí, fica à vontade, a gente está à disposição. Pode liberar o microfone aí, quem quiser falar ou escrever em texto. Enquanto o pessoal vai criando coragem ou formulando alguma dúvida, eu vou. Uma curiosidade que a gente não abordou, azul de metileno, né? Que é um dos última linha ali no choque Sim, vasoplégico. A via que ele atua é através da inibição do óxido nítrico, tá? Que a gente sabe que é um potente vasodilatador, né? Vê que eu sou meio nerd de via de metabolismo, mas o azul de metileno tem essa função de diminuir o óxido nítrico intracelular e daí inibir a vasodilatação própria do óxido nítrico. Mas podem falar exatamente. dúvidas aí, pessoal, por favor. Acho Boa que lembrança o do azul, azul do né? metileno, né? Que pode ser uma solução para um choque cardiogênico ali, vasoplégico, né? Um choque vasoplégico que pode acontecer depois de SEC. E também tem outras medicações, as medicações de uso inalatório são importantes. Tem o óxido nítrico, que nós vamos comentar quando for apropriado durante o curso, né? Porque ele é uma medicação de uso muito próprio, muito diferente, exige um equipamento próprio, né? Ele é feito direto ali na parte no tubo, né? Ventilação. Na ventilação e tem uma ação muito importante na artéria pulmonar. Então, quando nós estiver no momento do curso, a gente vai abordar algum detalhe sobre o óxido nítrico, que é muito particular o seu uso, e dentro do mecanismo do óxido nítrico, que é um elemento sempre presente na questão do músculo liso, né? Na fisiologia do músculo liso, né? Mas Ok. tá bom, pessoal. Mas tudo bem. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente, né, nós estamos no dia a dia convivendo, né? E, e eu acho que alguém perguntou alguma coisa do azul de metileno, né? A Débora é uma, acho que o doutor não conhece, ela é intensivista aqui do Ah, hospital. sim, Acho que ela teve sim. uma passagem por Curitiba também, né, durante a fase da residência. O, Prazer, Débora. por atuar na metabolização do óxido nítrico, a gente sabe que o óxido nítrico é um dos principais vasodilatadores da circulação pulmonar, né? Então, tu vai ter uma vasoconstrição pulmonar por conta disso, similar que tu teria com uma noradrenalina, por exemplo.
Isso, perfeitamente. E isso vai ter que ser levado em conta, por exemplo, na hora de tratar um choque vasoplégico, né? É, é uma medicação que acaba sendo usada assim, lá, né, na sequência, num processo já mais avançado, né, quando outras drogas não resolveram, né? E tem que tomar um cuidado daí da forma de diluir ela, né? Fazer a miligramagem adequada, né? Ela pode leva a metohemoglobinemia, né? É o processo natural de metabolismo, né, do azul do metileno, então tem que levar isso também em consideração, né? Podemos ter dificuldades também na questão da oxigenação celular, né, com o uso dessas medicações, do processo intrínseco da célula, né? Mas ela pode ser uma medicação de salvamento em algumas situações, né? E raro de usar, mas ela existe, né? O Dr. Rafael fez uma pergunta também. Vou reforçar por gentileza na prática em quais situações teria a opção de miurinona ao invés de dobutamina e quais os parâmetros clínicos e hemodinâmicos que mais influenciam nessa decisão. Eu- uma coisa que eu esqueci de comentar é que a miurinona ela dribla ali basicamente a cadeia que o estímulo beta faria. Então, ao fazer isso, tu também pensa que os pacientes que estão intoxicados por beta bloqueador, eles podem não ter uma resposta adequada a um beta agonista. Então, nos pacientes intoxicados por beta bloqueador que tu quer inotropismo, a miurinona cai com uma luva. E, como eu falei, ela tem uma predominância muito maior, a mirinona, né, do que a dobutamina na dilatação da artéria pulmonar. Então, uma saída de SEC de um paciente que tem hipertensão da artéria pulmonar diagnosticada, assim, são poucas que eu não saí com mirinona mesmo em dose baixa. Então, você tem que ver essa questão da tua árvore pulmonar, como ela está, da tua capacidade de ter ação por receptores beta, né? E aí eu entraria com a mirinona. Mas aquele paciente que está com uma insuficiência cardíaca de diminuição de volume sistólico e não tem nenhum desses outros pormenores, a potência da dobutamina para corrigir esse defeito, ela é muito melhor. Então, assim eu daria uma opção para dobutamina se eu não tiver nenhum desses outros pormenores no paciente. Não sei se o Dr. Emerson compartilha dessa decisão. Compartilho e compartilhe, e até um caso que tivemos agora recentemente ali no hospital, né? Lembrar também que as medicações adrenérgicas elas tendem a fazer mais arritmias, tá? Que arritmias, né? Que é uma coisa que a milrinona protege, ela não tem essa ação. Então, por exemplo, nós tivemos um caso lá que era um paciente com fibrilação atrial de alta resposta ventricular, não responsivo a choque e que precisava de suporte inotrópico. Então, o suporte inotrópico, a preferência foi por milrinona, né? Porque realmente, senão você não consegue tirar o doente daquela situação de taquiarritmia, né? Ou de arritmia supraventricular, né? Então, às vezes a gente pensa num efeito específico, né? Que é ganhar em desempenho do ventrículo, né? Em débito cardíaco, mas tem que pensar também nos efeitos em paralelo que vão acontecer das medicações. Aí nós teremos momentos que pode ser a situação contrária, pode ser um paciente tendendo a ter um bloqueio de NOAV, né? Um bloqueio de MOPS-1, por exemplo, e aí a dobutamina já começa a ficar mais interessante, né? Porque daí a gente quer aceleramento através do NOAV, né? Então vai ser cada situação específica, a gente vai fazer essa composição de drogas, né? Pensando em qual o efeito, né? Qual o efeito cardiovascular e hemodinâmico nós estamos buscando e sempre lembrando os outros tipos de efeito que essas drogas têm que podem, em determinada situação clínica de momento, não ser interessante, né? Então é bastante coisa, mas no final das contas você pode fazer uma adequação muito interessante para cada tipo de doença, desde que você individualize muito caso a caso e momento a momento da cirurgia, né? Acho que a taquicardia, ela nos, nos distancia, às vezes, da dobutamina, né? Tu sabe que ela vai aumentar a frequência, então aquele paciente que está com 100, 110 de frequência, que não é incomum numa saída de SEC, ela te torna difícil tu usar a dobutamina. E aí tu tem essas outras artimanhas aí É, para utilizar, né?
E uma coisa que a gente até não comentou tanto, mas lembrar que essa taquicardia, esses efeitos dos adrenérgicos, eles aumentam muito o consumo de oxigênio da célula cardíaca, né? E a gente tem que saber que, além, muitas vezes são doentes isquêmicos ou não, ou podem ser hipertróficos, sofreram um processo de proteção miocárdica por cardioplegia, mas daí já estão precisando se recuperar, então às vezes são células que já estão com um nível de sofrimento importante, né? E você exigir ainda mais, né, gasto energético dessa célula pode ser uma situação que leve à falência celular, né? Então, lembrar que a composição de drogas é muito importante, porque às vezes você pode até estar usando uma dose pequena de determinada medicação, complementada com outra, e usando uma terceira para fazer um outro efeito que você imagina, mas às vezes usando várias drogas em doses pequenas, você consegue um efeito clínico interessante, sem aquele efeito indesejado que você teria numa dose muito alta de uma medicação que pode ajudar numa dose menor, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Combinação de dobuta e miurinona é algo que vocês fazem muito? Deixa o doutor responder primeiro, doutor Emerson. Olha, assim, mais ou menos tudo que a gente discutiu agora no pós-aula, né? Vai depender muito do caso, né? Do caso a caso, né? Mas assim, são substâncias que elas têm o efeito adjuvante, né? Todas as medicações que nós mencionamos aqui na aula, elas podem ter situações clínicas que uma vai complementar a outra, né? E podem ter situações que elas podem ter efeito antagônico, não desejado, né? Então, é uma combinação que a gente pode usar? Pode usar, mas daí buscando o quê? O que você está buscando? Você quer melhorar o débito cardíaco? Precisa melhorar o débito cardíaco? Você quer melhorar o débito cardíaco à custa do quê? De inotropismo, de cronotropismo, de lusiotropismo, né? Qual que é a tua intenção, né? Você quer aumentar o dromotropismo? Você quer mais condução pelo NoAV? Você está precisando disso, né? Existem até outras medicações que você pode usar, né? Tipo o isoprel, né? Para ter uma condução de NoAV. Isso dando um exemplo, né? Então vai depender muito da situação. Não dá para dizer muito ou nunca. Depende da situação clínica. Eu pergunto para você, como é que está a tua resistência vascular sistêmica, como é que está a resistência vascular pulmonar, como é que está o trabalho do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, como que está a condução do NoAV, como é que está, esse paciente já tem uma doença arrítmica, já tem uma fibrilação atrial, por exemplo, prévia ou não, né? Então são várias situações que vão ser complementadas e os métodos diagnósticos que nós vamos estar usando vão fazer grande diferença nessa indicação para dar uma visão do que está acontecendo, né, É, Gustavo? eu, E como é assim, que é no seu dia a dia? essa associação, ela acontece para mim num dado cenário. Tem um paciente com hipertensão da artéria pulmonar diagnosticado e com eu sei que ele tem possibilidade de ter falência de VE. Eu faço a miurinona já antes de sair de sec, eu já ligo no aquecimento para ela ir ganhando nível sérico. Aí, bum, saiu de sec, bradicárdico, ainda a contração não tá legal, acabo associando a dobutamina para ganhar frequência. Então, ela é uma historinha que tu tem que contar para tu chegar nessa associação. Mas daí eu sempre tenho que ter na mão a vasopressina, se a minha preocupação for de paciente com hipertensão da artéria pulmonar, porque vai fazer muita vasoplegia esse paciente, muita vasodilatação. Uhum, Então é uma combinação que tu tem que ter uma historinha para chegar até nela, e eu vejo que essa história é a mais comum para mim. Eu já iniciei com miurinona, ainda assim não ficou bom contração, paciente ali com aquela frequência limítrofe 58, 55, preciso de alguma coisa para aumentar cronotropismo, mas aí quando eu associo, tu já tem que estar preparado para pôr algum vasoconstritor associado ali. Às vezes até mesmo tá na mão a noradrenalina, tu acaba usando uma dose baixinha de nora para ter o efeito alfa 1 e já brigando com a tua respiração. Então é uma gangorra que tu tem que lutar para tu não cair nesse ciclo vicioso, sobe e baixa, né? Então essa é a historinha da miurinona com dobuta que acaba acontecendo nos meus casos, assim. perfeitamente. E isso cada vez mais fala que você tem que se aplicar adequadamente, né, no caso clínico, né? Você comentou daí de repente de associar uma noradrenalina, mas numa dose
menor, né? Numa dose que já que é um ventrículo que está em sofrimento, você está tendo problema com a pressão da artéria pulmonar, mas se você tiver numa dose baixa, só buscando um pequeno efeito, mais o efeito da vasopressina, que vai te dar um bom ganho de pré-carga, vai te dar também uma vasoconstrição sem piorar a artéria pulmonar, às vezes não é incomum. Na minha experiência em cirurgia cardíaca, de sair com três, quatro drogas diferentes, né? Buscando um pouquinho de cada uma e no mix para aquele paciente acaba sendo adequado, né? E isso a gente vai aprendendo com o estudo e com a experiência ao longo da vida, vendo casos e casos diferentes, né, de situações de cirurgia cardíaca, né, que é o que nós estamos discutindo agora, e vai observando que essas associações fazem muito bem para a situação do paciente e sempre lembrar, é um ventrículo que já está tendendo a ser exaurido em termos energéticos, você não pode descuidar desse processo também para não entrar no processo de falência ventricular irreversível, né? Que aí você não consiga resgatar mais esse paciente. É. E o eco vem aí para tentar trazer esse diagnóstico mais preciso, né? Isso a gente vai falar nas próximas aulas, que eu vou guardar toda a saliva para falar bastante do eco. Muito bom. Que é isso aí, né, Mas pessoal? então acho Nove que é isso, horas. né? Tá ótimo, então. Então, eu agradeço mais uma vez aí a todos que estão na aula conosco. A próxima aula em breve nós anunciaremos, né? Quero agradecer ao meu amigo aqui, parceiro Dr. Gustavo, que sempre é muito brilhante nas suas explanações. E vou deixar com você, Gustavo, para fazer o encerramento e Não, agradeço a todos aí a eu, presença. eu que agradeço a permanência aí de boa parte do público até o final. Agradeço ao Dr. Emerson por me permitir e ter me ensinado boa parte das coisas que eu falo hoje em dia. E espero que vocês continuem conosco, pessoal de todas as áreas, aí, não só os residentes do Caron, né? A coisa está se expandindo um pouquinho, mas a gente faz com muito carinho. A gente fica 2 semanas preparando essa aula para vocês e para a gente também, para aprender ao longo do tempo. E por favor, a gente tragam dúvidas no final. Acho que foi bem bacana essas perguntas de vocês. O contexto prático é fundamental a gente revisitar no final. E vamos jantar que acho que o pessoal já se estendeu no horário aí. Muito obrigado. Bom, tchau. Tchau, tchau, pessoal.